Caramba, Agora já estava deu. estranho isto. Agora não percebo. Eh, Está X. Graças, pronto. Está tudo bem. Eu depois passo este vídeo para outra conta. Eu podia Awesome. ter várias contas, mas para me organizar tenho que ter várias, senão. Para me organizar tenho que ter várias. Ah, mas depois eu colocarei esta lá no Instagram do Consensual. Olá, como é Olá. que estás? Estou awesome. Obrigado por estás acordado a estas horas. Estou com muito sono. Estás com muito sono, imagino. Estou. Porque agora isto é levantar cedinho, né? Todas as manhãs. É verdade, volta das 5 da Como é manhã. que está, como é que está essa rotina? Está awesome. Acordo às Olha, 5 da manhã alguém, e costumo ir para a cama por volta alguém ganhou alguma coisa? das 9. Isso é o Benfica? Pois, Ganhou o Benfica? não sei, não sei. Também Não tem sei que se está a ganhar. jogar alguém. Às vezes tem que ganhar também, né? Não pode ser só perder. Às vezes. Olha, obrigado por teres aceito o meu convite. Obrigado, eu. Ahm, eu convidei-te porque e fiz questão que fosses o primeiro convidado agora desta nova leva de conversas que eu vou querer ter agora todas as quartas-feiras, assim por volta desta hora. Porque pá, já sigo o teu trabalho há imenso tempo, admiro-te muito, nós conhecemos-nos por acaso, né? Por um acaso de trabalho, porque eras tu que estavas a trabalhar com a Control antes de eu entrar, né? Uhum. E, e foi assim que nos conhecemos, foi mesmo um acaso, porque eu já segui o teu trabalho desde a criada mal criada. Pá, e descobri agora que tu fazias umas cenas em vídeo que era a meia desfeita, Uhum. lembras-te disso? Claro. Que eram as versões filmadas dos cartoons, não é? Uhum. Era Como é que isso incrível. surgiu? Era incrível. Não, Era a ideia super divertido, eu chorava a rir. foi giro, porque a ideia da meia desfeita, que acabou por ter, não sei quantos episódios fizemos, 9, para aí, eram coisas muito curtas, foi juntar um grupo de amigos e dizer assim, pensarmos, isto era muito agir pôr os desenhos em live action, né, com pessoas. E de repente olhámos para o É. nosso grupo de amigos e entre um grupo de 10 amigos ou 15, tínhamos uma equipa de cinema, não é? Entre atores, realizadores, Yeah. era mesmo toda a série, eram todos amigos e foi muito divertido fazer aquilo. Depois ainda convidámos umas pessoas, a Márcia Breia fez de Celeste velha mas moderna, fazendo uma velha drogada. Foi muito Exato, sim, engraçado. sim, sim. E aquilo foi giro. Só que depois queríamos fazer aquilo um bocadinho mais a sério. Só que ficámos vítimas da nossa própria ambição. Porque era uma coisa. Então, Estava profissional demais para, pois. para seguir. Mas se calhar um dia vou voltar. Mas foi muito divertido fazer. Acho que aquilo tinha tudo para ser vencedor, meu, porque Pois tem. é mesmo engraçado. E como é? Pois tem. Mas olha, então, para começar, eu costumo pedir às pessoas para se apresentarem a si próprias, para enquadrar um bocadinho. Para quem não te conhece, Uhum. caraças, que nunca ouvi falar de ti. Quem é que eu sou? Olha, é difícil, Sim. não sei muito bem, porque não sei qual é a Quem é minha que tu achas que definição. és? Profissionalmente faço tudo o que os adultos me diziam em pequeno para não fazer, é aquilo que eu faço. Mas assim, mais regularmente, trabalho na rádio, acho que é a minha profissão. Hoje em Uhum. dia faço as manhãs da Antena 3, já há E 13 sempre quiseste ou 13 foi assim anos. Nunca quis um nada, convite? eu só queria estar em casa, quieto, desde miúdo. Desde miúdo. Exato. Tenho muita curiosidade em experimentar todas as coisas. E depois, É. a vida tem funcionado um bocadinho ao contrário. Vou fazendo coisas, convidam-me para fazer isto ou para aquilo, e vou percebendo que eram coisas que eu, em criança, queria muito experimentar. Teatro, rádio. Vou-me lembrando às vezes de coisas. Fazia programas de rádio em casa, desde miúdo, no carro com a minha Sim, mãe. porque tu és um comunicador nato, né? Tu nasceste para comunicar com alguém. Sim, acho que sim. Ou E não comigo só, próprio. não só através da voz, ou contigo próprio, exato. Na verdade é o que a gente faz. Mas seja através dos desenhos e da comunicação e da voz ou do teatro ou da escrita, tu tens essa necessidade, é notório, não é? Uhum. Sentes isso. Sentes isso. Sim, eu gosto não sei, é difícil explicar, mas gosto de experimentar fazer coisas. Yeah. E durante muito tempo achava que as minhas coisas estavam sei lá, porque isto, o que eu faço mais profissionalmente é uma coisa que faço, não é uma coisa, não há uma separação entre aquilo, o
que eu sou e a minha vida profissional. Tipo, agora vamos lá pôr uma personagem para a rádio ou uma personagem para fazer os desenhos. Não, sou eu que vou fazendo essas coisas todas. Só que achava que esta forma de comunicar através de, sei lá, dizer coisas mais engraçadas ou disparadas, estava muito limitado a um grupo de amigos com quem cresci ou que conheço há muito tempo. E depois foi incrível, as redes sociais têm coisas muito fixes também. Foi perceber que é um grupo cada vez mais alargado e não é um grupo. Não sei como é que é o trabalho das outras pessoas que escrevem ou que fazem desenhos ou que fazem teatro, whatever, mas mais como autor. Não há ali uma relação unívoca de eu estou a fazer desenhos e a dizer coisas, ou estou a escrever coisas, e vocês estão a ouvir e vocês estão a ler. Há um verdadeiro intercâmbio entre as pessoas. Criou-se, são 10 anos já de desenhos nas redes sociais, e criou-se uma comunidade de que eu sou apenas o tipo que faz a coisa que nos junta ali todos com o mesmo propósito. E isso é mesmo verdade. Sinto por várias coisas. Para já, são 10 anos de redes sociais, desde o início das redes sociais mais difundidas até hoje. Pouquíssimos haters, pouquíssimas mensagens. É extraordinário. Pouquíssimas. Porque, de facto, foi-se criando ali um grupo. E agora, com estas coisas, com o livro, também um bocado com a rádio, mas sobretudo com o livro, ter levado o livro e a rubrica da rádio para o teatro, consegui finalmente conhecer ao vivo uma data de pessoas que vêm falar ou que aproveitam o lançamento dos livros ou a peça. A peça não é uma peça, é um espetáculo, para vir falar. Pessoas cujo nome eu conheço, pessoas que me conhecem, entre aspas, nem há 10 anos. E perceber que não estou a falar sozinho, nem é uma relação do agora escrevi um livro e vocês agora vão ler. Há um intercâmbio mesmo muito fixe. Intercâmbio é uma awesome. Mas, e no fundo, e a propósito do teu podcast, eu só comecei a fazer isto há 10 anos atrás para me deitar com pessoas. E olha onde... Pois, que é basicamente. Que é o que servem as redes sociais. E resultou ao menos? Tens tido esse. Sim, ao longo destes 10 anos tenho de facto deitado. Aqueles bonecos que têm rendido. Sim, mas é mesmo especial e há uma dimensão destas coisas que ultrapassa o rir. Por isso é que faz-me imensa. Não faz-me imensa. Não gosto nada que me chamem humorista. E às vezes até parece que é por desprimor a palavra humorista ou quem é de facto humorista e quem tem como profissão ou como talento ser humorista. Mas há uma intencionalidade na palavra humorista com a qual eu, em particular, não me revejo. Há uma intencionalidade cuja a finalidade é rir. Das duas, uma, ou ainda ninguém percebeu. Pode acontecer. Eu estou a tentar fazer uma data de outras coisas. Escrever ou falar, como na rádio. A rádio são 3 horas, não é? E há a maior parte do tempo estamos a tentar fazer rir ou tentar pôr as pessoas bem dispostas de manhã. Mas na rubrica, por exemplo, no Vamos Todos Morrer, que é uma rubrica diária que eu tenho lá no programa, ou noutras coisas que faço, a minha intenção nunca é rir. As pessoas é que começam a... que é Pois, mas é que eu acho... Eu tenho um drama... Diz. É um trauma da escola. Porque eu era muito palhaço e fazia muitos disparates. Nem sequer fazia muitos disparates. Ou seja, era tudo material reciclado. Porque era esta coisa dos professores diziam uma coisa e eu estava sempre a ver o significado, o duplo sentido ou o jogo de palavras. E era muito cansativo para os professores. E às vezes queria falar a sério e eu era bom aluno, para além disso tudo. Apesar de... que deve ser ainda mais irritante para os professores, não é? Exato, apesar de chateia, ainda por cima consegue ter boas notas. Sim, e de vez em quando respondia a sério, e se calhar até um bocadinho dizia assim umas coisas um bocadinho mais fora, e toda a gente se ria, e eu lembro-me de ficar mesmo muito furioso quando isso me acontecia. Era a história do Pedro e do Lobo, tipo, não, agora estou a falar a sério. E fazia tirava os brinquedos ao ar e tudo, que eu tenho mal feitio também. eu por acaso acho que tenho uma empatia contigo, porque eu também tive o meu estudial de vida também foi sempre tentar conquistar as pessoas pelo riso e tentar conquistar as pessoas pela parvoeira.
Mas acho que uma coisa que tu disseste que eu acho que é super engraçado, porque é uma das coisas que eu também debato diariamente, constantemente, que é a intencionalidade de sermos qualquer coisa. Porque notas que tu, sem intenção, és comunicador, és divertido, gostas de meter com as pessoas, gostas de espicaçar, é naturalmente isso. E há pessoas que têm a sorte de tornar isso a sua vida profissional também, não é? Em que se mistura, essas coisas começam-se a diluir e, portanto, a tua vida acaba por alimentar o teu trabalho e isso é muito bom. Mas eu, na área do erotismo, por exemplo, é uma das componentes que eu debato constantemente, que é o que é erótico? É aquilo que eu acho que vai ser erótico ou aquilo que a pessoa já acha erótico e depois constrói a partir das suas vivências? Porque o humor é a mesma coisa. Eu achar que uma piada vai ter piada é eu estar a assumir que eu consigo pensar e consigo fazer as relações e as sinapses todas que as pessoas vão fazer antes delas as fazerem. E isso é uma arte, né? Que pode-se cultivar e pode-se treinar, porque lá está, quanto mais conheces as pessoas, quanto mais perceberes o que é que mexe com esses triggers que fazem as pessoas reagir de uma maneira adulta, seja para rir, seja para chorar, seja o que for, seja para se vir, é uma coisa que se consegue cultivar, mas é um caminho só, porque o erotismo e o humor e outras áreas todas têm várias nuances e, portanto, não há um caminho para estas coisas. E o engraçado é exatamente ir descobrindo isso da forma mais natural e casual possível. E por isso é que é engraçado, ou é fascinante quando alguém consegue conjugar a sua vida com o seu trabalho de uma forma que ambos se alimentem mutuamente. Sim, eu acho... É muito engraçado porque nota-se no teu caso, nota-se isso perfeitamente. Sim. E eu queria fazer uma pergunta sobre isso, mas diz isso. Eu acho que o truque ou o segredo é estar sempre mais preocupado, se calhar nas relações namorosas, não, sexuais, talvez não seja, tem que pensar se isto faz sentido. Mas nas coisas que eu faço profissionalmente, o truque o segredo, é fazeres aquilo que tu de facto gostas e fazeres com muita paixão aquilo que tu gostas. Se estiveres muito preocupado com fazer aquilo que achas que as pessoas gostam, que achas que as pessoas acham graça ou que achas que aquilo que as pessoas estão a ver, nunca vais passar de uma certa fasquia que é dar às pessoas aquilo que elas gostam. Sim, acho que sim, diz isso. Se tu fizeres com muita paixão aquilo que tu de facto gostas e como acreditas que as coisas devem ser feitas, o que passa disso é a paixão mais do que aquilo que estás a fazer. E isso é que toca a vida das pessoas, não é? Aquela, sei lá, os professores, há bocado estávamos a falar da escola. Nos professores isto é fundamental. Nós todos somos marcados pelo professor que tinha mais paixão naquilo que estava a falar. E às vezes até consegue marcar a nossa vida de tal maneira que se nós fizéssemos um esforço de pensar a área profissional que nós seguimos ou aquilo que nos interessa, às vezes foi o melhor professor que tivemos daquela área. E eu tenho pensado muito. Eu sou de letras e estudei letras e tive um professor de história incrível e tinha professores mais da área de letras muito bons. E, portanto, sempre me encaminhei. É natural que tivesse uma inclinação natural, ou lá em casa também esse interesse. Mas agora, há relativamente pouco tempo, há 2 anos, ou 3, ou 4, comecei a interessar muito por ciência e a ler bastante, sobretudo sobre física e astrofísica. Eu só tenho merda na cabeça. E a perceber que se isto não tivesse acontecido no liceu, se tivesse tido um professor de física ou uma professora de física incrível, não é incrível, é com muita paixão sobre o assunto. Eu se calhar hoje, tinha seguido, se calhar já tínhamos ido a Marte, provavelmente. Sim, exatamente, já estás à frente com o Elon Musk. Perdeu o mundo, perdemos todos. E perdeu, já. Mais mas isto é ganhamos um excelente animador de rádio. Mas aí é quase mais a paixão que passa. Isto provavelmente nas relações íntimas é a mesma coisa. Não interessa pensar o que tu achas que a outra pessoa vai gostar. Sim, mas eu acho que é um bocadinho. mas eu acho que é um bocadinho um pau de 2 bicos, na verdade, porque há pessoas que têm a sorte e que encontram esse equilíbrio ou esse caminho conjunto de eu gosto de fazer coisas que faço por gosto e as pessoas que me veem a fazer ou que recebem aquilo que eu faço
também gostam, também dão um bom feedback, tenho boas reações e essas coisas todas, não é? E isso pode ser funcional no trabalho como pode ser funcional nas relações, mas na maior parte das vezes isso não funciona bem assim. Porquê? Porque mesmo que as pessoas possam ter a paixão toda e ter a vontade toda e ter a crença toda, muitas vezes o feedback que recebem do outro lado não é tão positivo assim, ou seja, não reforça... É porque não estão a fazer aquilo que é o seu verdadeiro talento. Porque eu há pouco tempo alguém me Pois, exato, sim. quer dizer, às vezes pode ser há uma coisa, há aquilo que nos apaixona. Mas também convém aprender algumas coisas, é isso que eu queria Sim, dizer. eu acho Convém aprender algumas coisas para melhorar a tua eu acho que capacidade isso divide-se em três coisas. Há aquilo que nós temos paixão, há aquilo que nós sabemos fazer e há aquilo que as pessoas reconhecem como o nosso talento. São três fatores. Eu já sabia isto intuitivamente, mas há um mês atrás estava a conversar com alguém sobre isto e até foi no Porto e foi uma rapariga que me estava a dizer: eu li agora, isto é uma teoria japonesa, não sei dizer o nome, como é que isso se chama, mas é um estado a que se chega quando estas três coisas coincidem numa. Quando aquilo que te apaixona é aquilo que tu tens jeito para fazer e é aquilo que as outras pessoas te reconhecem como o teu talento. Agora, exatamente. Isto por isso acontece. Isso é que eu estou a dizer que pois isso é muito difícil, ou melhor, é muito pouco comum acontecer, pelo menos que se perceba. E o que toda a gente tenta fazer é ajustar isso ao máximo. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que tem jeito para arranjar canalizações, tenta ir para arranjar coisas, mesmo se não for para canalizações, vai arranjar tubos de escape ou vai arranjar qualquer coisa, porque tem essa capacidade. E depois, se aquilo ficar bem arranjado, então consegue arranjar os canos de esgoto, consegue arranjar os canos do esquentador, consegue arranjar os canos Ou seja, essa que é basicamente o caminho que leva as pessoas a serem aquilo que naturalmente têm tendência a ser. E nas relações, muitas vezes, há um conflito que não existe, por exemplo, quer dizer, existe mais ou menos, mas não é tão evidente no trabalho, como, por exemplo, tu és um artista ou és neste caso um humorista, vais para um palco dizer piadas, as pessoas não riem, tu não vives a pensar se aquelas pessoas não riram que tu não tens valor, é apenas pronto, aquilo não aconteceu, não tiveste um bom timing, vais tentar treinar melhor o teu timing, vais tentar treinar melhor as tuas piadas e vais tentar outra vez. E depois no outro grupo haverá pessoas que riem, outras não riem, tu vais ajustando a tua paixão e a tua técnica àquilo que estás a fazer. Mas nas relações é muito mais primordial, ou seja, se tu tentas fazer uma coisa e estás a fazer com toda a vontade, apaixonadamente, e de repente a reação não é a mais positiva, ou seja, até pode haver uma ruptura porque tu tentaste uma coisa demasiado intensamente e aquilo não correu bem, e tu é que és posto em causa, não é provavelmente o teu trabalho ou a tua técnica ou a tua coisa. É aquilo que tu deste, mas foi posto em causa, mesmo que tenhas dado com paixão. Eu acho que não há essa. Há muita gente que não consegue chegar a esse equilíbrio porque as razões pelas quais as pessoas continuam a fazer ou fazem uma coisa que é a sua paixão e não é difícil assumirem que se calhar não é aquilo, não é o seu dom, ou fazem, percebes? E nas relações se calhar também. Sim, são várias coisas. Ou seja, porque também há uma expectativa do outro lado, não é? Quando estás numa relação há uma expectativa também do outro lado. Queres muito ser uma coisa e tens muita paixão por ser aquela coisa. Às vezes é difícil às pessoas terem que se sentar numa cadeira e dizerem isto, se calhar não é o meu dom. E então ir à procura e de certeza que se forem encontrar o seu dom, não sei como é que isso se consegue, se é uma coisa ir ao Japão ou uma montanha, e quando o descobrirem que pode ser uma coisa completamente diferente, quando essas coisas coincidirem, as coisas correm melhor. E nas relações também. Às vezes nós estamos apaixonados por uma pessoa que não é, e aí no caso não é um dom, mas não é definitivamente aquela pessoa. E nós insistimos insistimos nesse erro, e já toda a gente insistiu nesse erro, provavelmente até várias vezes. E esse equilíbrio é eventualmente impossível de se encontrar com aquela pessoa. Pois, porque era aquilo que eu estava a dizer, quando estás a fazer na área do trabalho, é de ti para os outros, não é? E quando estás numa relação é de ambos um para o outro. E essa dicotomia que existe é que torna as coisas ou muito melhores do que se está à espera, não é? Porque de repente a coisa bate certo, então poxa, é mesmo uma coisa incrível, ou se a coisa bate mal, então só se pode resolver aquilo entre aquelas duas pessoas, e isso
às vezes pode pôr em causa se tu tens a habilidade sequer de conseguir ter uma relação equilibrada com alguém, percebes? Uhum. Eu acho que isso é um bocadinho mais, dói um bocadinho mais profundo, mas a metáfora é comparável, porque lá está, estás nessa busca de ajustares aquilo que gostas com aquilo que fazes e como fazes, né? São as três áreas, né? O que tu gostas, a tua capacidade e o resultado, mas neste caso tem também um lado recíproco que eu acho que é muito, que põe um bocadinho uma pressão maior sobre quem é que nós somos, o que é que nós desejamos, se aquilo que nós desejamos é saudável, se não é, se é normal, se não é, começa a pôr mais coisas em causa. Eu não sei se No separo, eu não trabalho, sei se separo tanto o. Talvez seja só o meu, talvez seja uma coisa da minha experiência pessoal, mas eu não consigo separar o lado profissional daquilo que eu sou. Ou seja, não há uma coisa que eu digo, isto é a minha profissão e isto é o que eu sou. Mas se calhar o meu caso é muito específico, não sei. pois é isso que eu Ou estou a dizer, seja, é muito pouco comum, mas claro não que vejo existem pessoas que conseguem conjugar tudo isso. essa não não sinto entrar numa pele diferente, não sinto tipo isto é a minha profissão, agora já não estou a fazer a minha profissão, não tenho essa teria muita dificuldade e já tentei na vida, não é? Em estar a fazer uma coisa que fosse claramente a minha profissão. Ahm, Mas olha que eu digo Claramente a minha que eu profissão tive no de passar sentido, por essa. claro, eu acho que toda sobretudo quando somos mais novos ou isso, temos que fazer coisas que não gostamos, temos que ter profissões que não gostamos tanto, mas é. Mas eu tive de passar por essa escolha. Não só porque quando fui pai precisei de ter precisei por uma questão pessoal, precisei de ter esse distanciamento de não imiscuir muito o tema da sexualidade e do erotismo na minha vida comum, porque acaba por ser, para mim é como os ginecologistas, para mim é uma coisa que já não mexe tanto, mas que sei que para as pessoas que estão à minha volta é um tema sensível, que é um tema que nem toda a gente está à vontade para estar constantemente a abordar e, portanto, não podia estar constantemente a falar sobre o meu trabalho ou sobre aquilo que me apaixona nos jantares de família. Né? Então, separei um bocadinho as águas e por isso é que também tenho as coisas um bocadinho separadas, porque eu preciso ter esse distanciamento e esse espaço para poder estar à vontade com o tema, eu próprio, para poder. Isto também, talvez porque também tenha surgido esta possibilidade de trabalhar esta área um bocadinho já tarde na minha vida, eu já tinha muita coisa definida e precisei ter essa área exclusiva para poder explorar mais e para poder aprofundar mais sem ter misturar tudo logo à partida. Mas nesta altura já consigo combinar melhor as coisas e lá está, também dá logo um alívio muito maior, uma leveza muito maior e é assim que eu acho que também o sexo e o erotismo devem ser vistos. É Sim, uma coisa que é natural da vida. sim. Não, eu quando falava disso, de não fazer separação, não é que a vida pessoal não tenha um lugar à parte da vida profissional. Eu aí era mais uma questão Ah, de identidade, ou seja, uhum, eu sou a minha profissão também, ou seja, a minha profissão esta. faz parte da maneira como eu me vejo a mim próprio, as coisas que eu Uhum. faço. Não quer dizer que eu E não, os. que há parte, ou seja, claro que não estou sempre a fazer a comunicar. Aliás, Claro. antes pelo contrário, um bocadinho como estavas a dizer, não estás sempre a falar de Yeah. erotismo com a tua avó nos Por acaso jantares, foi das pessoas com quem eu falei mais, que ela era muito legal para isso. mas Sim. também não, como quando se tem uma profissão que se fala 3 horas todos os dias de manhã e depois mais não sei quantas horas, não sei onde, né? Na minha vida privada, tendo até a precisar de imenso silêncio, de estar calado, de Yeah. ter amigos com quem possa estar mais calado ou mais Yeah. menos on. Uhum. Portanto, percebo essa coisa. O que eu falava é uma questão identitária, não tanto de estar sempre Sim, 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 a claro. falar E de diz-me a coisas. cena, essa necessidade de exprimir e de comunicar essa questão dos desenhos, e surgiu por alguma necessidade de estar cá para falar uma coisa ou foi só porque querias escrever piadas e essa foi a melhor Sim, foi um maneira? bocadinho. Eu escrevo desde miúdo, escrever mesmo. Escrever mesmo, mais pessoas. Escrever mesmo, com Escrever mesmo. letras. E sempre me convenci que não sabia desenhar, não é? E os desenhos, eu faço desenhos, sobretudo inventava desenhos, inventava insetos, inventava assim personagens, fazia bandas desenhadas desde miúdo.
com um amigo, fazíamos assim bandas desenhadas e Eu também fazia, mas só escrevia mesmo, eu não também só desenhava. escrevia, na altura também só escrevia. Era com o Filipe Melo, que agora tem um premiadinho. Pois, que eu também conheço, sim, sim. É incrível, sim. Isso é incrível. Yeah. E nós fazíamos bandas desenhadas, na altura ele escrevia os textos, os dois, e ele fazia uns desenhos ainda 10 vezes piores que os meus. E era muito Yeah. divertido. E depois esta coisa de fazer as personagens, criar as personagens, foi um bocadinho. Eu acho que talvez. Quer dizer, fazia para mim, não era uma coisa que eu fizesse. Quer dizer, também não ia distribuir papéis pelas pessoas. E foi um bocadinho. Eu acho que tem um bocadinho a ver com o Facebook e com aquele início de se fazer páginas. Houve uma fase das redes sociais e, sobretudo, do Facebook, não existia sequer o Instagram, onde as pessoas eram muito divertidas. O Facebook, há 10 anos Sim, atrás, era tudo muito yeah, divertido. E as pessoas tinham imensa sim. graça. Ou seja, E não havia censura no Facebook, não, podia-se pôr tudo, era incrível. não tinha entrado ainda numa onda do. Hoje em dia, alguém põe uma fotografia, um tipo abre um café e põe uma fotografia da esplanada e há 100 pessoas a dizer: essa esplanada não faz sentido nenhum. Pois, na Sim, rua. yeah, Pois, fazer nas esplanadas na rua. Pois, só tem duas cadeiras. exato. Sério. Bom, Não percebo porque é que as enfim. pessoas fotografam esplanadas. Sim, bom. Mas na altura as pessoas tinham imensa graça, diziam gracinhas. E eu comecei a usar o Sim, sim. Facebook em comunicar. Fazia assim, um bocadinho que o Twitter é hoje, dizia assim umas larachas. Sim, E às vezes fazia assim sim. umas piadas. E comecei a pensar: não, isto tem mais graça se, se fizer uns desenhos. Em vez de estar eu a dizer, não, que é só Yeah. duas frases, vou pôr os meus desenhos. Então fui buscar fui buscar na cabeça uns desenhos, e até foi antes da Criada Magrada, a minha página mais antiga é uma coisa chamada Needy Chicken and the Dog, que criei, eram os únicos desenhos que eu sabia desenhar, que eram uma galinha e um cão. E então punha a piada que me passava pela cabeça, mas ditas por uma galinha e pelo cão. E aquilo ganhava assim Sim, uma coisa, uma dimensão mais divertida, mais absurda. E aquilo sim. comecei a partilhar com os meus amigos, era uma coisa tudo muito, muito pequena. E depois, de facto, há a criada mal criada, que é umas graças que eu fazia e comecei a fazer os desenhos, e aí a coisa ganhou outras proporções. E sei lá, eu hoje divirto-me muito a encontrar, criar personagens. Às vezes é giro fazer uma nova, ter uma gracinha, mas as personagens fazem parte desta relação que se cria com as pessoas, ahm, que é. ahm, que é aquilo é acompanhado como uma novela. As pessoas já reconhecem as personagens, as pessoas gostam da Hum, Juliana, gostam e seguem a vida delas. sim. Há ali piadas que, se alguém entrar de novo na minha página, provavelmente não percebe ou não acha graça porque aquilo tem a ver com o contexto. E isso é Já tem um historial, sim. é mesmo. E esse fio, essa comunicação, é uma coisa que eu não quero perder. Hoje em dia faço muitas coisas e tenho francamente pouco tempo, mas todos os dias tento fazer um desenho e pôr nas redes sociais, que é uma parte da minha vida que ou seja, ninguém me paga, não é um trabalho nesse Yeah. sentido. Mas há uma Pois ligação aqui com. no cima é isso, é que depois faz, nem pensamos em Sim, receber mas dinheiro, é uma coisa que porque a faz. ideia tipo, estas são as pessoas com quem estes desenhos foram crescendo e estas personagens foram crescendo. E por isso tenho sempre imenso essa preocupação de manter esta coisa viva. E mesmo quando isso às vezes, custa um bocado, porque estás a fazer outras coisas, porque tens tempo e precisas descansar também, ou queres ir ler um livro, mas gosto sempre de continuar a fazer estes desenhos e fazer mais um desenho da Juliana, mesmo que, Hum, ou seja, podia estar a fazer outra coisa qualquer. Isso acho muito sim. fixe. Olha, e em relação à tua descoberta sexual, também foi divertida ou tiveste de Deve ter passar sido. por alguma. Não sei, estava bêbado. Estava bêbado, Não sei. provavelmente. Mas como é que foi essa descoberta? Foi. Não sei, as primeiras. Será que a minha avó está a ver? A minha avó. Será que a minha mãe está a ver? Não. Pá, diz que foi um amigo, Não, um foi. amigo teu. Como a sexualidade na minha altura, começava. No século passado. Bem, no século passado mesmo. Pois foi, pois foi. Começava com um jogo que se fazia na escola, quando tínhamos talvez 12 ou 13 anos, que era o bate-pé. Não sei se jogaste É, bate-pé. sim. Que era um jogo, depois variava conforme mudava de zona. É uma coisa muito regional. Havia assim, escolas Hum. onde as pessoas iam um bocadinho mais longe, outras que iam Sim, menos.
Havia umas que já era para casar, havia o número que era para casar. Havia. E eu tenho, não me Conhecer aconteceu, os pais. mas tenho amigos que tiveram as suas primeiras experiências exatamente de jogar ao ATP. Mas era Sim, um jogo, para quem nos está a ouvir e não sabe o que é, tinhas sim. números e escolhias, eu acho que escolhias a pessoa e saía-te o papel num Uhum. número, acho que era qualquer coisa assim do género. E depois os números Sim, tu decidias. O um era dar um beijinho, dois era dar uma chapada, não era. Tu tinha assim cariz íntimo. sim, Ahm, sim. e, e depois a pessoa podia ou bater o pé, que era não aceitar, Uhum. ou E aceitar. só podia bater 3 vezes, Eu já não né? lembro Só desse podia pormenor, bater. sim. Se não Pois, era, que se não era era, a regra, era só podias bater 3 vezes, senão, havia, não, levava, senão saía dos levava, lucros. levava para trás da televisão e viu lá. Sim. E, e aquilo era muito engraçado, era muito giro. Sim. Então Ahm, foi assim que começaste a descobrir as cenas. sim, eu acho que era nessa idade que nós Mas foi começámos a tranquilo descobrir. ou tiveste assim algumas Foi, experiências aquilo era, mais. não, não, aquilo era muito engraçado. Era assim uma coisa muito excitante, o bate-pé. Acho que foi tudo. Eu já pensei em fazer um campeonato mundial de bate-pé que passasse na televisão, as pessoas a jogar, adultos a jogar bate-pé. Era Epá, mas não sei fixe. até que ponto é que o campeonato conseguiria entrar nessa sequência, porque para ser campeonato tinhas que competir e tinhas que fazer mais qualquer coisa do que os outros, por isso Ah, era sempre ver quem chegava mais longe. pois é. E Sim. depois havia o número 9 que era sempre coisas gravíssimas. Não sei bem qual era, mas não, Não sei, não não sabia dessa. entendia. Porque é o 9. Porque é o Não, porque 9 e aquilo não o era 10. uma escalada de violência. Uma escalada de violência. Não, já não me lembro bem. Vou fumar, vou fumar. Posso fumar em Claro, direto? claro, Eu não claro. fumo na rádio. Estou a brincar, por acaso fumo. Não fumo nada, estou a brincar. Não foi. O, Mas houve assim algumas experiências que tivessem marcado o teu universo erótico, que tivessem contribuído para criares um teu universo erótico? hum, assim, Que em possas mais. partilhar? Sim, estou a pensar. Eu vivi muitos anos em Amsterdão. E Amsterdão é uma cidade onde essas coisas são vividas, a sexualidade das pessoas é vivida de uma maneira muito diferente do que é vivida aqui, cá em Portugal. Hoje talvez menos. Mas, sobretudo, eu vivi nos inícios dos anos 2000 e, sobretudo, Hum, nos meus 20, entre os 20 e os 30, é uma idade muito formativa pois, nessas coisas todas, sim. numa sociedade onde todo o mundo erótico e sexual é uma coisa vivida com uma tranquilidade muito, muito grande. A Holanda e Amsterdão em particular. É uma Hum. cidade muito liberal. E sempre Mas, foi, faz muito mas, acaba de achas que ser. é, mas achas que é mais é desinibido ou é excessivo ou é Não, o eu não, não acho, que é não que acho você acha? excessiva. Mais Para desinibido? já não sei o que é excessiva, não me Sim, no parece. sentido Ela de pode, como. pode ser vista um bocadinho como. Mas acho que há aí sempre um julgamento que é de fora, não é Não, de excessivo nós. pessoalmente, Não, na tua perspectiva pessoal, não estou a dizer que. Ou seja, por não. exemplo, há, há situações onde as pessoas vão e de repente já perderam a noção do que é que estão a fazer e do que é que está a acontecer. E isso com drogas à mistura e tal, às vezes acontece. É que eu estou a perguntar, não estou a julgar, é Não, mesmo uma questão aquilo, só de curiosidade. não, Amsterdão, como outras cidades, eventualmente, tem muitas camadas, não é? E tu circulas pela camada onde te sentes mais confortável, não? E as outras camadas desaparecem. Quando és turista em Amsterdão, só vês coffee shops e se calhar as montras, é o que está mais à vista. Quando vives, essas coisas desaparecem, passam a ser um bocadinho. Ninguém, que sei lá. Fazem parte. Sim, os lisboetas não estão sempre a ver as lojas das sardinhas em lata ou os Pois pastéis. é isso. Desaparece, passa a ser Exato. uma coisa que é para os turistas irem fazer. E circulas Sim, sim. num mundo. Mas essas experiências eram de pessoas que vais conhecendo e conversas que tens com as pessoas e até mesmo dinâmicas que estabeleces entre as pessoas que não passam necessariamente só pela parte são realidades que Claro, vais vendo à tua volta. Mas sim, havia festas bastante claro. interessantes em Amsterdão e havia clubes bastante interessantes em Amsterdão. Isso é Sim. verdade. Não, mas por isso é que eu também, quando falo em erotismo, falo um bocadinho em algo para além da parte sexual, porque eu sei que sexualmente nós vamos tendo as nossas experiências, há umas que correm bem, outras que correm mal, há umas que definem mais os nossos gostos, os nossos critérios, mas em termos de universo erótico vai um bocadinho mais além disso, ou seja,
A meu ver, cria-se muito, ou melhor, é muito mais interessante criarmos um universo de fantasias, de desejos, de vontades, de coisas que experimentámos e de repente tornou-se erótico afagar o cabelo de alguém no meio de uma pista de dança onde está toda a gente a ter sexo, ou percebes, tipo, coisas que de repente são um bocadinho mais íntimas ou um bocadinho mais estimulantes, mas não necessariamente tenham a ver com o sexo propriamente dito, genital e penetração ou não sei o quê, mas passar por experiências que de repente povoam o nosso imaginário que marcam a nossa vida e que depois basta que pode inspiram a nossa criatividade, inspiram a Eu acho que a coisa nossa mais maneira de nos importante, eu expressarmos. acho que a coisa mais importante ali em Amsterdão, claro que hoje em dia, e sobretudo com a internet e sites e apps que existem para as pessoas se encontrarem mais com outras que tenham as mesmas fantasias ou as mesmas coisas, gostam das mesmas coisas que elas. Depois estar numa cidade onde isso antes era anterior a, a ver essas apps, a ver smartphones sequer, a ver sequer redes sociais. Quando eu vivia lá não existia redes sociais dessa maneira, não existia Facebook, não existia essas coisas. E, e Então como é então, que as pessoas se encontravam? porque de facto existe essa Olha, redes como se encontravam marcavam encontros. antes, não é? Sim, E porque frequentavam se calhar os mesmos sítios, e é perceber que claro. existia uma naturalidade em relação a isso, que hoje em dia provavelmente existe também cá, não é? Mas, Claro, claro. mas eu acho que isso foi o grande abrir a cabeça, mais do que coisas que eu experimentasse ou que tivesse vontade de experimentar, é perceber, ficar com a cabeça aberta nesse sentido, sem precisar de levar com uma pedra nos cornos, ou seja, ficar com a cabeça aberta a perceber que, E houve assim que há alguma imensas coisa possibilidades. que tenha sido mais surpreendente ou mais que tivesses tido a experiência ou que tivesses conhecido e que não tivesses Olha, pensado nisso? é difícil julgar porque devido a ter 20 anos, ou 20 e muito poucos, tudo é novo, não é? Portanto, não Pois. consigo julgar o que é diferente porque era diferente, ou o Não, que é mas que tenha diferente assim porque eu tinha 20 anos. chocado Mas mais ou que eu não tenha fico, sido mais fora de. não fico chocado. Não fico chocado com Não, nada. não, Já não. vi Se tudo na calhar, vida. mas se calhar também teve a ver um bocadinho com isso. Ou seja, acho que tudo é válido nas coisas. Ou seja, o limite é o consentimento, não é? Há coisas que eu Claro. não me dizem nada e há coisas que há coisas que não gosto de ver. Mas Pá. de facto não tenho qualquer espécie de preconceito em relação a isso. As pessoas estão fixe. Pá, acho bem, acho fixe. Então foi sempre na descontra. Sim. Ok. E notaste a diferença quando vieste lá para cá? Alguma diferença Sim, de nota-se imensa. comportamentos ou de Sim, qual é que foi nota-se assim, a imensa. principal coisa? Ahm, as pessoas são de facto muito preconceituosas com elas próprias. Hum. Ahm, Depois não quer dizer que não consigas encontrar também cá pessoas com a cabeça aberta e que exprimem melhor os seus contactos, mas encontras imensa gente que tem uma vida muito menos satisfatória em termos de. Estamos a falar mesmo em termos sexuais. Vivem uma vida Uhum. muito menos satisfatória do que podiam ter, porque têm imenso lixo na cabeça. Têm imensas coisas Uhum. que não experimentam, que não fazem, que acham mal em si, Tem nos barreiras, outros. né? Sim, imenso. Percebo Barreiras isso. morais, não é? Eu acho Sentes que deve ser coisa. assim, deve ser uma herança qualquer judaico-cristã. Não é que não haja na Holanda, mas há uma naturalidade maior, isso é uma verdade. Mas não fiquei Sim. chocado com Pois eu nada. também. Estou a tentar lembrar-me na altura se calhar fiquei. Mas, Não, se calhar não é fiquei. chocado no mau sentido, é chocado no sentido de, olha, não sabia que isto era possível, ou olha, nunca experimentei isto, vou experimentar e Oh, foi isto uma deve cena. dar cabo das costas. Isto deve dar cabo das costas. Exato. Exato. Não, mas era mais nesse sentido como, obviamente, nos 20 anos nós primeiro experimentamos muita coisa e claro que quando estamos ávidos e quando estamos com vontade, tudo parece, bora lá. Mas era mais nesse sentido de, olha, nunca me vi numa situação, nunca pensei em estar numa situação destas e, olha, de repente estou e é fixe. Era mais nesse sentido, não era tanto um choque de, pá, não quero nada disto, ou isto foi muito grave. Era mais Não, nesse sentido. não. Também, mas também tem a ver, mesmo
Mas nunca tive assim numa situação escabrosa, pudesse ser considerada escabrosa. Hum. Mas há uma. Nunca tive essa sensação de que horror. Sempre, Sim, não, tenho uma coisas que perspectiva. tivessem marcado, coisas que tivessem marcado pela positiva também, não é? Não é só pela Não, negativa. mas como sempre pela positiva, porque pensei, mesmo quando tipo, pensei, olha, não quero voltar a repetir isto. Era sempre numa perspectiva. Que bom ter visto isto, que bom saber que isto existe, que bom saber que existe esta possibilidade, que bom saber que. Sabes que eu Pois é estou-me a isso, controlar ainda. é disso. Eu tinha dito a mim Eu próprio sei. que não ia dizer disparates, porque eu digo sempre Ah, esses pá, foda. disparates. Mas por favor, E. estás aqui Não, num antro onde podes dizer tudo e fazer sim, mas tudo. queria manter isto mais observador do que participante. Tá bem. Ah, mas Eu aceito, eu aceito. Mas tenho que fumar um cigarro normal, porque vi uma mensagem da minha amiga Bárbara a dizer que está muito triste ter visto a fumar cigarros aquecidos. Já vou fumar um Ui. cigarro inteiro. Não, mas há. Mas o que é que acontece? Não, achava sempre tudo fixe. Podia dizer, olha, agora não volto mais a estas festas. Para isto não me Hã? convidem. Hã? Nestas coisas não me convidem. Ah, mas Então, sim, e de que forma é que. Diz olha, isso? há uma coisa que era muito engraçada, que são coisas também nunca, quando tens 20 anos, há coisas que já nunca tinha passado muito bem pela cabeça. E essa coisa sei, de várias pessoas se juntarem com o propósito de terem uma noite erótica. É? Ficou bem, Sim. ficou Sim, é uma bem maneira geral. Sim, este sim. eufemismo. Ficou. É uma Sim, sim. ideia, é uma ideia muito divertida. Claro que depois há aquela dimensão de fazer isso no âmbito de uma relação ou fora do âmbito de uma relação. Que Sim. podes ter uma perspectiva diferente em relação a essa matéria dentro de uma relação e fora de Uhum. uma relação. Mas lembro-me que isso, quando era, sobretudo nessa altura de ter 20 anos, e essas possibilidades se abrirem, e essas Uhum. experiências e essas vivências, a ser uma coisa que eu achar Sim, aquilo incrivelmente fazia todo o sentido e ficava lindamente. Porque era. sim. Não sei, acho que há um bocadinho de preconceito em relação a essas atividades, essas festas. Algumas pessoas que parece que é tudo um Mas achas descalabro. que. Sim, mas achas que isso tem a ver com né, ser uma fase de, ou melhor, ou estares numa fase de maior desapego e de experimentar e não estás assim muito preocupado com o que é que vai acontecer e com quem é que está e com quem é que faz, ou achas que isso é uma coisa que há essa vivência que pode acontecer a qualquer momento e depois há a vivência mais particular e mais privada com alguém? Não sei, mas há dinâmicas, isto é só de observação. Há dinâmicas que Certo? tens Sim, sim, quando só são de ver. duas pessoas e há dinâmicas que tens quando são, por exemplo, três ou quatro pessoas. Certo. E podes explorar coisas muito interessantes porque gera-se ali passa a ser um trabalho de equipa, de certa maneira. Sim. E além disso, poupas tempo. Ficaste de sair quatro vezes à noite, apanhar quatro bedeiras. Não é? Imagina, Exato. tens que sair quatro vezes à noite, Fazer conversa com quatro apanhar pessoas. oito táxis, Pá, ah, não. apanhar oito Poupa imenso. bedeiras. É verdade. E mesmo Passar quatro domingos de ressaca em casa ressacado, para sim. te deitares com Yeah. quatro pessoas quando podes fazê-lo na mesma tarde, sóbrio. E durante a cena, alguns podem ir descansando e revezando, né? Fazendo. Sim, mas é muito, Agora és tu. é muito engraçado. E sobretudo em cidades com pessoas de muitas nacionalidades, Pois. acabas por abrir imenso os teus horizontes. Ahm, sei Pois, lá, eu acho que é um bocado isso também. eu acho que Isso nunca também conheci ajuda. ninguém em Amsterdão com quem não me tivesse deitado. Às vezes tenho essa sensação. Mas só da observação, né? Só Sim, a assim, do ponto observação. de vista da observação. Houve uma altura, aliás, eu voltei quando pensei, eu acho que estou a começar a repetir as pessoas. E então resolvi fazer uma pausa e voltei. Agora estou a brincar. E achas que é melhor repetido ou é a primeira vez? São coisas. Não, assim, por acaso não Tem as suas assim, vantagens e desvantagens?
não tem desvantagens. Repetir, se não, É? se menos coisas péssimo, não é? Mas não, Claro. não, isso acho fixe. Isso acho fixe, é uma dinâmica. Mas há pessoas que têm horror a essas histórias. A minha Pois. avó, por exemplo, odiava Não. repetir homens. Ela sempre me disse isto desde miúdo, que eu me lembro da minha avó me dizer Sim. nunca se repetem homens. E durante muitos É anos verdade. fui formatado. Sim. Sim, tá bom. Fui formatado com essa. Porque a minha avó dizia aquilo com um tom muito Ela- sério. A minha avó dizia: só tenho um conselho para lhe dar, nunca repita um homem. E eu ouvia aquilo e pensava: não sabe o que está a dizer, mas. Ela saberá, ela saberá. Sim, e de facto a minha avó viveu 87 anos e nunca repetiu um homem. É incrível. É incrível. É incrível. É São. incrível. Mas teve mais do que um? Teve mais do que um? Sim. Teve mais do que um? Não, Pronto. coitadinha, não, por Então, acaso não. é saudável. Mas. Está bem. Sim. Pronto, é isso. Não, agora só queria falar sobre a questão do humor e da criatividade, de juntar as duas coisas, porque eu estou a. Falo muito sobre a questão da criatividade erótica e de como é que nós podemos uh, exprimir as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas fantasias, e refiro muito a questão da expressão artística e do humor e do cinema e da literatura, ou seja, falo muito sobre como é que podemos transformar as nossas fantasias, os nossos sonhos em alguma coisa que poderá inspirar alguém a partilhá-la connosco. Uhum. E queria saber a tua opinião sobre isso, ou seja, se tu transformas o teu universo erótico em alguma coisa, ou se guardas para ti, ou se só partilhas nos momentos de intimidade, se achas que o humor é importante também Sim, para o humor é facilitar a conversa. fundamental. Para, Sim, nem sim, toda a gente reage bem, pelo menos à primeira. Mas eu pois, sim, sou mais do género de fazer palhaçadas, dizer coisas, sim, sim. dizer coisas absurdas. Às vezes coisas eh, que podem às vezes até quebrar de certa maneira o momento, mas Pois, depois recupera-se à frente. sim, mas também, mas sobretudo servem para, eu acho que servem, o riso serve um bocadinho para Sim. criar uma ligação, não é? Há uma empatia que se cria com alguém que se ri das mesmas coisas que tu, não é? Sim. E eu acho Tu até podes que é estar a ter um. uma experiência, estás a pinar de uma forma até mais, como pela primeira vez, imagina, com alguém, de uma forma mais quase anónima, uma É, coisa mais casual. A partir do momento em que fazes uma piada ou riste da mesma coisa, aquilo já é. ganhou, já subiu, já ganhou uma dimensão, já há ali Dá uma uma cumplicidade partilha maior, sim, sim. diferente É. de estar só a partir. Assim, percebes? Quer dizer, Há uma partilha diferente, está há só a uma partir. partilha, sim. Exato, sim. Partilha. Partilha, partilha. Partilha. É, Partilha. pá, muito bom. Partilha. Sim. Vou apontar isso. Pá. Partilha. Partilha toda, é isso que tu estavas a Partilha. dizer. Há toda uma partilha, sim. Toda a partilha. Olha, Hugo, Há toda uma pá, partilha. adorei falar contigo, sinto estar com adorei conhecer-te, Olha, foi ótimo. E assim vou adorei conseguir. partilhar Foi este mesmo momento fixe. contigo. Sim, e não Pá, disse sim, muitos eu peço disparados. desculpa. Não, e peço desculpa se foi assim um bocadinho demasiado íntimo, a conversa Não, foi mas eu para tive um um lado um controlado bocadinho mais imenso para não coisa. contar as festas todas Pois, com animais e com pessoas pois é isso. amarradas ao teto. Mas consegui não Sim, falar é porque, disso. Com sim, animais nunca mas da aconteceu. próxima vez vamos beber um copo e falamos disso à vontade. Claro, sabes que sim. Mas pronto, foi muito fixe. Eu acho mesmo interessante poder falar com pessoas que não estão tão relacionadas com a área do erotismo. Acho mesmo que é uma área que se expande para todos os universos e, portanto, quis mesmo falar contigo porque sei que és uma pessoa que fala abertamente sobre as coisas e, portanto, achei que era interessante. E, portanto, agradeço imenso. E resta-me. Não, resta-me. Peraí, vamos ver se alguém fez alguma pergunta. Se alguém quer fazer uma pergunta, pode ser? Pode, claro. Pode ser? Olha, está aqui o Alex a perguntar que sentiu o mesmo pelos professores de História e como é que descobriste o teu amor pela História? Deve ser das tuas cenas dos mortos. Sim, para já é uma coisa que
muito em casa, ou seja, era um tema que se falava em casa, dos meus pais, era um tema que achavam mais o meu pai do que a minha mãe. E depois também há outros familiares que achavam. Foi sempre muito estimulado a ouvir as curiosidades do. Foi nesta casa que não sei quem, não sei o quê, foi neste sítio que em Germano de Saraiva. E depois tive um professor de história muito incrível, que foi meu professor durante todo o liceu, e que tinha uma paixão enorme por história. E aquilo pegou-me imensa aquela curiosidade de perceber que aquilo é uma narrativa, não é? A história é uma narrativa e é uma história, é uma história literalmente a ser contada. E também se aprende muito, não é? Com os episódios do passado. Se for contada de uma maneira encadeada e apaixonada, é uma coisa é incrível. É a nossa história, é a nossa aventura na Terra. É incrível, é incrível. Foi também um bocadinho assim que surgiu o podcast do Duas Pessoas a Conversar. Claro, sim. Aquilo, no fundo, foi o Duas Pessoas a Conversar. Nasceu quando nós estávamos a conversar e a pensar, bom, isto punha-se aqui o microfone a gravar, isto era um podcast. Yeah. E de facto é basicamente o que nós fazemos, né? Preparamos vagamente os temas, mas aí até há uma preocupação mais de entretenimento do que propriamente de contar uma história qualquer. Ainda que acho que têm temas bem interessantes. Mas acho muito interessante, exatamente porque essa é outra coisa que eu também falo muito para além da criatividade, é a cultura erótica, porque eu acho mesmo que é muito construtivo e acaba por também nos ajudar a criar as nossas próprias histórias, os nossos próprios universos, conhecer essas não só histórias reais, mas histórias de ficção e as histórias que outras pessoas criaram para construir os seus universos. A vida erótica acompanha os seres humanos desde o início. Exato, portanto, sim. Exato. Paralela à história mais tradicional, há uma história erótica também. Sim, muita coisa foi feita com base nos amores e nas relações e nos cornos. Portanto, nos cornos, exatamente. É verdade. Por isso eu acho que construir ou melhor, dar relevância à cultura geral é uma forma também de nós podermos construir a nossa própria cultura íntima e acho que do que tem estado a fazer, não só com o Vamos Todos Morrer, mas com esse podcast, o Miguel, não é Miguel. O Martim? Sim, com o Martim. Martim, desculpa. Miguel acho que são mesmo muito interessantes porque, lá está, vocês falam de coisas sérias, mas depois também brincam um bocado com a situação. Mas isso também tem a ver com aquilo que eu acredito e que o Martim acredita também, que é o entretenimento ou aquilo que nós ouvimos para nos entreter ou para passar o tempo, não tem de ser uma coisa estupidificante. Podemos fazer tudo ao mesmo tempo, estar a aprender uns com os outros e passar um bom momento na mesma. Eu, não me diz muito estar a ver uma coisa que é só estupidificante, de certa maneira. Por isso, olha, acho que pelo menos não há aqui mais nenhuma pergunta. Podemos dar por terminada esta conversa. Foi awesome. Agradecer-te mais uma vez. Foi awesome. Obrigado, foi awesome. Foi mesmo bom da tua parte teres aceito este convite. Obrigado por me convidar. E pronto, este podcast vai ficar disponível no Spotify, no YouTube, na página de Instagram do Consensual e tenho a agradecer à Flame, que é a nova parceira agora do podcast também, e não esquecer que só é sensual se for consensual. Mesmo, já dizia a minha avó.